Olá, boa noite. Estamos aqui para o quarto e último grupo de estudos da Liga de Políticas Públicas no semestre 21.1. E hoje a gente vai falar sobre políticas públicas de moradia. Apresentam Giovana, Fernando, Evelyn, Clara, Eduarda França e Daniel Barreiros. Então é com vocês, galera. Tá dando pra ver? Sim. Tá, pera. Beleza. Vou começar então. A gente vai falar sobre políticas públicas sobre moradia. Aqui a gente colocou uma charge apenas para dar uma perspectiva do que a gente vai falar, né? Então, começando aqui, eu começo, na verdade, com uma provocação que a gente tirou de um dos nossos textos da nossa bibliografia, que ele fala que não há qualquer possibilidade de um indivíduo não morar em algum espaço determinado. Ora, ser no mundo, é ser um determinado lugar, é morar em algum local. A privação de uma moradia digna repercute como um grave dano ao indivíduo, que persistirá até que se tenha efetivado este direito. Acresce-se que a não efetivação do direito à moradia acarreta danos a diversos outros direitos, como o direito ao trabalho, a integridade física, a educação, a saúde, a privacidade, a vida familiar e a participação política. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que todo mundo mora em algum lugar, nem que esse lugar seja a rua, nem que esse lugar seja inadequado. Então, aqui a gente começa propriamente da nossa bibliografia. O título do texto é O Direito à Moradia e as Políticas Públicas Habitacionais Brasileiras na Segunda Década do Século XXI. E ele começa explicando um pouco da urbanização, né? Então, a urbanização do Brasil ela foi feita de forma desordenada, e por conta disso houve uma ausência de políticas públicas. O que ocorreu, na verdade, foi um êxodo rural, acoplado de uma concentração fundiária, e as pessoas acabaram migrando para as cidades. E aí, com isso, acabou que houve essa ausência de políticas públicas, então por isso foi uma urbanização completamente desordenada. E aí, no artigo 6º da Constituição, consagrou-se propriamente o direito à moradia como um direito social. Essa parte de ser um direito social é muito importante e é o que vai embasar todo o restante do texto. E aí eu botei aqui uma definição que também estava no texto, que é do José Afonso da Silva, a galera que é do direito com certeza conhece, que explica o que é o direito social, né? Então, são prestações positivas estatais enunciadas em normas legais ou constitucionais que franqueiam melhores condições de vida aos mais fracos, proporcionando a igualização de situações sociais desiguais, se ligam, portanto, ao direito de igualdade material, que é aquele tratar todos iguais, medida de suas igualdades iguais, à medida de suas desigualdades. Eu me enrolei aqui agora, mas acho que deu para compreender. Então, o que acontece? Aqui ele fala também de políticas públicas de caráter urbanístico, eles vão gerar o direito à moradia e o direito à cidade. E o direito à moradia, ele é um direito fundamental, porque ele está resguardado pela Constituição, e ele tem duas dimensões: a dimensão negativa, que é propriamente a omissão que o Estado tem que fazer em determinados pontos. Então, por exemplo, tem a questão da moradia, do bem de família, ele não poder ser penhorado. Tem também a questão de propriamente você não poder entrar na residência de ninguém sem a sua autorização, salvo em algumas questões legais. E tem a dimensão positiva, que é propriamente a ação do Estado, né? Que é justamente fomentar esse direito à moradia através das políticas públicas. Aqui eu botei um gráfico que é do G1, mas no artigo ele fala exatamente esses mesmos dados, que é o déficit habitacional no Brasil. E ele é de 39% no Sudeste, 31% no Nordeste. E aqui ele fala que 6,3 milhões de domicílios no Brasil estão incluídos nesse déficit habitacional e 87% deles está em área urbana. Ai, foi mal. Tá. Mas aí que vem a questão, né? Será que o direito à moradia ele está realmente sendo tratado como um direito social no Brasil? Essa imagem aqui é de uma construção do Minha Casa Minha Vida, que é um tópico que ele vai se adentrar a fundo no artigo. E prosseguindo aqui,
O que ele explica para a gente? Ele explica que há um predomínio da concepção mercadológica da moradia. Então, o que acontece? O Estado ele vai fomentar o setor imobiliário, que vai facilitar o financiamento dos imóveis, e o mercado vai acabar regulando esse setor da moradia. Então, ele explica para a gente que imprime-se nas políticas públicas uma racionalidade de mercado em que o acesso à moradia dá sempre mediado pela compra da propriedade privada. A moradia, então, ela é concebida como mercadoria e ativo financeiro e regulada pela lei da oferta e da procura, e, consequentemente, a política habitacional é idealizada como política econômica, que é justamente o contrário do que a Constituição diz, que o direito à moradia ele tem que ser visto como direito social. E o que ele está tentando defender aqui é que, na verdade, o que acontece é que ele vira uma política econômica. E aí ele desconsidera uma demanda diversificada e heterogênea de moradia e, consequentemente, não soluciona a questão habitacional. Eu coloquei essa foto aqui, que é no Rio de Janeiro, né? É em Manguinhos. E aí, de um lado, a gente tem o complexo da Minha Casa Minha Vida, e do outro nós temos a favela. Então, eu achei essa imagem muito peculiar, porque justamente mostra que o problema do direito à moradia não adianta só você construir novos prédios e novas propriedades, né? Mas também tem toda a questão do outro lado do muro, que é como que essa moradia está sendo feita e todas as questões, todos aqueles outros direitos que a gente viu lá no começo, naquela primeira provocação dele. Será que essas pessoas realmente estão tendo esses direitos em suas vidas? E aí, prosseguindo aqui, acho que agora a Evelyn vai falar propriamente do Minha Casa Minha Vida. Sim, a ideia do artigo nessa minha parte, é complementar um pouco do que a Giovana falou. Então, ele faz uma análise desse programa habitacional que a gente tem no nosso país, que é Minha Casa Minha Vida, que ele foi construído em 2009, assim, começou em 2009, com o objetivo de, né, idealmente, a construção de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos. Então, ele foi dividido ali, basicamente, em 3 fases. A primeira fase, a fase inicial, ela era dividida entre 3 faixas e entre salários mínimos. Então, se a família tinha toda a renda dela até 3 salários mínimos, mais ou menos 1.400 ali na época, as unidades previstas para esse tipo de família eram 400 mil. E aí, enfim, se tinha de 3 a 6 salários mínimos, 400 mil unidades para as famílias, né, nesse perfil, de 6 a 10 salários mínimos, 200 mil unidades, enfim, num total de 1 milhão de unidades de moradias para esse tipo de famílias. E aí, depois, na fase 2, é baseado agora em renda e não só em salário mínimo, então, ali até 1.600 salário mínimo, R$ 1.600, desculpa. As unidades previstas passaram a ser de 1.200.000. Então, a gente percebe que tem todo um foco maior para essa faixa, né, de pessoas, e as unidades para esse tipo de família aumentaram bastante. E aí, depois, a gente tem a faixa 2, de 1.600 a 3.100, mais ou menos 600 mil pessoas, 600 mil moradias, perdão, enfim, num total de 2 milhões de unidades. E aí a fase 3, ali mais ou menos 2017, depois do impeachment, também agora ela é dividida entre 4 faixas e também no total de 2 milhões de unidades. Pode passar, Giovana, por favor. E aí ele começa a analisar mais sobre a política pública, não em sua execução, mas assim, no sentido dela, né? E aí eles dizem que a criação de empregos e aquecimento do setor de construção civil, na verdade, é o principal objetivo da política, né? E não a questão habitacional. E aí até tem uma citação que diz que o pacote foi elaborado pelo governo em diálogo direto com os empresários e investidores envolvidos, que inicialmente tinham como objetivo salvar as empresas e, ao mesmo tempo, funcionar como uma medida para garantir empregos e crescimento no cenário internacional desfavorável. Então, a política foi criada mais ou menos ali em 2009, quando estava tendo uma crise financeira, internacional, enfim. Então, o sentido maior, ele traz essa crítica que o sentido maior da política não era resolver uma questão habitacional, e sim era mais identificada como um programa para auxiliar o setor de construção civil, de aquecer esse mercado enfim. E era muito focada apenas nas unidades prontas, como a gente viu ali, entregar 2 milhões de unidades para esse tipo de famílias. Enfim, não tinha uma diversificação de estratégias, não tinha
um plano para realmente resolver essa questão. Pode passar, por favor. E aí ele traz 2 pontos. O primeiro, 2 pontos importantes, né, que deveriam ter nessa política habitacional que a gente tem aqui. E primeiro a questão urbana e fundiária como ponto central. E ele diz que a habitação, né, assim como a Giovana falou, é uma necessidade básica, é um direito básico de qualquer ser humano, mas que acaba ficando ali entre o impasse, né, entre a necessidade das pessoas de ter uma habitação, de ter uma moradia digna, e entre a condição financeira delas, porque muitas das vezes é um custo muito alto para essas pessoas conseguirem, enfim. Hoje, basicamente, o salário mínimo está entre R$ 1.000, e às vezes você vai um aluguel, de repente, uma kitnet, em tal lugar é mais ou menos R$ 600. Então, como é que a família se vira com os outros 400? Assim? Então, tem que ter toda essa questão de que a habitação é caro e o salário mínimo é baixo. Então, como que essas pessoas vão ter uma moradia digna? E, segundo o IBGE, ele diz que a habitação é a maior despesa das famílias, em cerca de 36,6% de toda a renda. E aí ele vai mais a fundo ainda na crítica e diz que o problema maior estão nos centros urbanos e no preço da terra. Por quê? Os centros urbanos é onde tem, né, maior infraestrutura, enfim, são localizações melhores, onde estão os melhores empregos, as melhores oportunidades. E a habitação, enfim, o preço da terra, dos terrenos, é onde, nesses lugares, é muito mais caro. Então, acaba que excluindo essas pessoas que precisavam, né, ser atendidas por essa política, acabam sendo excluídas e continuam em lugares, né, de infraestruturas não muito boas, assim como a Giovana mostrou na foto, e continuam pegando, né, tendo acesso a empregos não tão bons quanto se elas estiverem em centros urbanos, e continua todo aquele ciclo, né, de pessoas mais favorecidas conseguem estar nos centros urbanos, conseguem ter empregos melhores, e as menos favorecidas em locais não tão dignos e empregos piores, enfim, todo aquele ciclo de desigualdade que a gente já conhece. E aí ele reforça que a política habitacional só será eficaz se vier acompanhada de uma política fundiária urbanista. Então, e ele diz que essa lógica de mercado, assim como a Giovana disse, né, ela favorece, na verdade, o mercado imobiliário, favorece os investidores, as empresas, e acaba que os preços vão ficando mais caros, e, enfim. No fim, toda a questão habitacional deveria ser né, solucionada, não é solucionada, e acaba que as pessoas que realmente precisam muitas vezes ficam de fora dessa política, enfim. Pode passar, por favor. E outra coisa também que é outra provocação é sobre a diversificação da política habitacional. Então, ele traz essa reflexão sobre a política baseada exclusivamente na aquisição da casa própria. Então, aquela coisa de, tipo, ter a propriedade, ter uma casa própria, e que, na verdade, nem sempre ter uma casa própria é, enfim, absolutamente melhor do que morar em um aluguel, enfim, basicamente diz quem disse que uma coisa é melhor que a outra, enfim, que é a única solução, né, esse sistema de casas de propriedade. E aí fala a universalização do direito à moradia digna não pode ser concentrada apenas como uma forma única de provisão habitacional. Ou seja, a política habitacional que a gente tem aqui, a gente deveria ser mais diversa, deveria, enfim, não ser apenas baseada na propriedade, mas olhar para todas as necessidades das pessoas, porque, assim, se a gente pega uma família que às vezes tem uma renda, ela pode muito bem conseguir ser financiada ali pela Caixa, enfim, ter a sua casa, mas e essas pessoas que estão em condição de rua, assim, que estão morando nas ruas, como é que elas vão ter acesso a conseguir uma casa própria, assim, de repente? Então, a gente vê que essa política do Minha Casa Minha Vida não é, assim, não soluciona toda a questão da moradia que a gente tem no país, e aí ele aponta algumas soluções, subsídio direto às famílias pobres, implementação de parque público, enfim, outras aí que vocês podem ler, mas basicamente o texto termina criticando a política e dizendo que, apesar dos esforços governamentais de fazer essa política habitacional,
ela não é suficiente, ela não resolve o problema, e, enfim, tem muito a ser melhorada. Essa parte aqui, teoricamente, era para a Duda, mas ela teve o problema dela, então eu vou falar aqui. Mas já aviso que foi ela que fez o slide, foi tudo aqui, só estou ajudando o grupo. Vamos lá. Esse já é um outro texto, que é o da regularização fundiária urbana. E ela vai começar a explicar, na verdade, as autoras, explicar o que propriamente é a regularização, né? Então, quando a gente fala em regularização, a gente vai falar que é algo fora da norma que precisa, portanto, ser regularizado. E a regularização fundiária é justamente você produzir bens a partir da titularização de um bem imóvel. Prosseguindo, então ela põe aqui normas relativas ao solo, bens imóveis, justamente isso que eu falei. Então, você vai pegar aquele local que, enfim, está ali com aquele imóvel irregular, por exemplo, e você vai regularizar. Você vai dar um título àquele local, você vai registrar ele no RGI, fazer tudo bonitinho. Aí ele põe lá, titulação é divisão para lotes ou circulação de bens e serviços. Então, você vai pegar aquele terreno, vai lotear, e aí vai registrar cada um dos lotes, dar uma matrícula, enfim, que seja. E elas dizem que justamente essa falta de regularização é o que torna o chamado cidade informal ou cidade ilegal, que é justamente um local sem nenhum tipo de planejamento urbano. Por fim, temos também a questão de a regularização fundiária ser um instrumento de política pública para a formalização do solo urbano. Então, justamente, você mapear aquele local e, de alguma forma, isso acaba sendo uma política pública em relação àquele solo, né? E também tem a questão da marginalização da cidade informal e a contestação dos direitos. Elas falam no texto que é necessária quando o território está ocupado, mas ou não se tem planejamento, ou se tem, mas não foi realizada a titulação. Então, é sempre numa lógica da propriedade, né? Então, se aquele local não tem planejamento, e se tem planejamento, mas aquele imóvel não está regularizado, não tem o título, consequentemente, se faz a regularização fundiária. E ambos esses casos, quando não funcionam essas duas coisas, é o que elas chamam de cidade informal ou cidade ilegal no texto. Prosseguindo aqui, temos a questão da política urbana constitucional, né? Que justamente na Constituição se prega pelo direito à moradia, se prega pelas questões urbanísticas. Então, ela acaba sendo, essa política urbana constitucional, ela acaba sendo um norte para o desenvolvimento urbano do país, é uma base para a transformação econômica e social, e acaba vendo a cidade como propriedade, mas sem perder a função social da própria cidade, né? Observa-se, portanto, os direitos civis e sociais e uma política de Estado, propriamente, que acaba sendo um modelo a ser seguido no planejamento de políticas públicas de todos os governos. É claro que é muito importante se observar as particularidades das cidades, não é à toa que tem o Estatuto da Cidade, não é à toa que também existe o plano diretor, mas, de alguma forma, ter uma política urbana constitucional acaba por ser um modelo uma política de Estado e, portanto, um modelo a ser seguido no planejamento das políticas públicas de todos os governos. Aqui a Duda ela fez essa linha do tempo, que eu achei muito boa, maravilhosa, na verdade. Então, aqui em 1987, a gente tem o Fórum Nacional de Reforma Urbana, que foi logo após o fim da ditadura militar. Então, é onde vai se discutir a questão do planejamento urbano. E esse fórum ele foi muito importante porque justamente contou com a presença de pessoas sem moradia, enfim, moradores de rua, representantes dos movimentos sociais. Então, foi importante para se entender a questão do planejamento urbano no Brasil. Depois, novamente, tem propriamente a política urbana constitucional, porque vem através da Constituição. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, do direito à moradia ser visto como direito social. Em 2001, aquilo que estava previsto na Constituição, ele vem na forma de lei através do Estatuto da Cidade. Então, mais uma vez, é uma forma de fomentar isso tudo. Então, o Estatuto da Cidade traz todas as diretrizes que devem ser seguidas em relação à política urbana, o urbanismo em si.
tem novamente a criação dos Ministérios das Cidades, em 2003. E aí, em 2009, vem essas duas leis, que é a Lei número 11.952 e a 11.977. A 11.952, ela traz a regularização fundiária de ocupações em terras da União, ocorreria por meio de doações da União para o município. Então, as terras ocupadas que pertencem à União seriam doadas ao município. E a 11.977, ela é a lei que trouxe o Minha Casa Minha Vida, que a gente acabou de explicar. E a lei do Minha Casa Minha Vida, ela não só traz as diretrizes do Minha Casa Minha Vida, como ela também traz algumas diretrizes sobre urbanismo, propriamente dito, e sobre a questão do direito à moradia. E em 2017, novamente, depois da questão do impeachment, que mudou completamente o cenário político no Brasil, vem a Lei 13.465, que é propriamente da regularização fundiária urbana, é a REURB, que justamente vai trazer uma modificação completamente diferente daquilo que vem sendo trazido através da Constituição e do Estatuto da Cidade e dessas duas outras leis. Aí acho que é claro, né? Isso. Eu vou falar sobre os pontos inovadores da lei no que tange a regularização fundiária urbana, a REURB. O primeiro é a regularização como um conjunto habitacional, que ela vai ocorrer no caso do núcleo urbano informal, está constituído por um imóvel, não importa se seja público ou privado, edificado para fins de alienação de unidades. O segundo fala sobre que é disciplinado o condomínio urbano simples dentro da REURB. Mas o que é isso? O que é esse condomínio urbano? É quando o mesmo imóvel ele contiver construções de casas ou cômodos. E aí pode ser instituído esse condomínio, que basicamente, a partir de uma lei, para atender o aspecto de segurança e qualidade de vida dos moradores, vai organizar o loteamento a partir porque vão ser discriminados na matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem, por exemplo, passagem para vias públicas ou das unidades entre si, enfim, no geral, ele vai organizar o loteamento. A outra lei outro artigo, aborda a arrecadação de imóveis abandonados para fins de REURB. Além disso, ele também prevê a arrecadação do imóvel em que tenha cessado os atos de posse e haja uma inadimplência tributária de 5 anos ou mais. Também tem a regularização da propriedade fiduciária do Fundo de Arrendamento Residencial. Eu vou primeiro explicar o que é esse fundo, que ele é privado e basicamente tem como objetivo promover recursos para projetos habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida. Então, a partir do financiamento da habitação. Então, a lei, ela diz que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, advindos das cotas desse fundo, elas são obrigadas a ocupar o imóvel adquirido até 30 dias a contar da assinatura do contrato. Caso isso não aconteça, o fundo de arrendamento residencial, ele fica autorizado a declarar o contrato como resolvido e alienar o imóvel para outro beneficiário que ele vai ser indicado conforme a Política Nacional de Habitação. Pode passar, Gi. Aqui a gente vai falar sobre uso capião e a legitimação fundiária. A legitimação fundiária, ela inova. A legitimação fundiária, ela inova no ordenamento jurídico porque ela é um mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade, o que antes só era feito pelo uso capião. Só que essa similaridade entre o uso capião e a legitimação fundiária, ela se limita à forma de aquisição originária. Mas o que é, né, essa forma de aquisição originária? Ela é a abertura de uma nova matrícula para o imóvel que vai desvincular esse imóvel do histórico de transferências. E, então, a especificidade do uso capião é exatamente essa de desvinculação. Por meio da perda de direitos de gozo do proprietário, com a justificativa de que ele não cuidou do bem e tal, o imóvel pode ser adquirido sem nenhum
impedimento. Já a legitimação fundiária, ela é conferida exclusivamente no processo de REURB, e o único critério que usa é ser ocupante de um núcleo urbano informal, consolidado até 22 de dezembro de 2016, que é a data da lei. Pode passar, Gi. A regularização fundiária em terras públicas é um tema de muita divergência entre os estudiosos, porque ao mesmo tempo em que essa regularização ela possibilita a regularização das ocupações que lutam, dos movimentos que lutam pelo direito à moradia, garantindo acesso à terra dessa população, ela também pode implicar em outras situações, como a dilapidação do patrimônio público, que é muito complicado, porque há a possibilidade desse patrimônio ser apropriado, produzindo uma maior concentração fundiária, apropriado de maneira indevida. E, por isso, essa lei, inclusive, é apelidada, nesse aspecto, de lei da grilagem, por poder favorecer esse tipo de coisa. Nesse sentido, como uma solução, entre aspas, se fala da concessão de uso especial para fim de moradia, o PUEM, que basicamente ele é considerado um instrumento progressista de regularização fundiária dos imóveis públicos, porque ele garante a moradia sem precisar recorrer à propriedade em si. E ele se limita a 2 casos apenas. O primeiro é quando o imóvel público não é objeto da REURB, e o segundo é quando o núcleo urbano informal, que está o imóvel público, ele não era consolidado até o dia 22 de dezembro de 2016. Pode passar, Gi. E aí agora, por fim, vamos falar de demarcação urbanística, que é uma delimitação de uma área ocupada para fins habitacionais, de domínio público ou privado, não importa, e para regularização fundiária de interesse local. A demarcação ela não ocorre dentro da REURB, e ela se destina à identificação e delimitação dos imóveis irregulares com seus respectivos ocupantes, para a titulação deles. Ela não depende da regularização fundiária urbana, ou seja, ela pode ocorrer mesmo que não tenha uma política de regularização fundiária naquela região, naquela área. Agora eu acho que é o Daniel. Então, gente, eu vou falar agora dos impasses da política urbana no Brasil, porque, como a gente sabe, política é sempre muito complicado, ainda mais tratando de democracia, né? Porque são muitas divergências e tal, muitos acordos, conchados, é uma coisa muito complexa. E aí eu botei até a referência, né, para vocês saberem, que é da Hermília Manicato, o texto e tal. E ela traz alguns conceitos interessantes que eu resolvi destacar para a gente aqui. O primeiro que ela traz, ela fala de um desinteresse cooperativo de todas as esferas de poder, os municípios, os estados e a federação, na administração das metrópoles. O que acontece? As cidades, né, e principalmente as metrópoles, elas têm diversos problemas, né, e na hora de você elaborar uma política, você tem que ter uma certa integração entre os poderes. Não adianta o governo federal falar uma coisa, que a gente está vendo, na verdade, acontecer isso na pandemia, né? O governo federal fala uma coisa, os estados e municípios falarem outra. Não consegue ir para frente, as coisas não conseguem se desenvolver e tal, e aí não consegue o objetivo, que é fazer as reformas urbanas, né? No caso, nesse texto aqui, as reformas urbanas, a autora ela denomina reforma urbana até com letra maiúscula, que seria relacionado à habitação, né, à moradia. E aí, com esse desinteresse cooperativo em ter esse sincronismo entre os poderes, acaba não fazendo com que políticas sejam elaboradas, e nem as políticas que são elaboradas elas tenham alguma efetividade profunda, assim, né? Não passe muito não tenha grandes impactos. E nesse sentido, a autora traz um conceito muito interessante, que é o analfabetismo urbanístico, que se trataria de um desconhecimento total dos dirigentes públicos e também da própria população da realidade e da história do espaço urbano brasileiro e de suas dinâmicas. O que acontece? Muitos dirigentes públicos não têm a menor noção de urbanismo e nem da realidade de tal cidade, né, que ele quer, que é o alvo da política, né, e nem da história da urbanização daquela cidade.
E aí fica muito difícil você conseguir traçar as políticas públicas, porque você não tem um conhecimento da área, você não sabe o que se passa ali, quais são as dificuldades e questões mais particulares, né, que os moradores enfrentam todos os dias. E aí ela também traz a questão do povo, né? O povo não saber disso também. E aí, quando ela traz o povo, eu gostaria até de destacar isso, porque como eu faço história, né, esse é um problema muito complicado. Tradicionalmente, a historiografia falava muito do povo como um ser bestializado, né, que acompanhava tudo e sem ter nenhum poder de intervenção, como se o povo fosse burro, né, vulgarmente dizendo. E não é bem isso que essa autora quer dizer, e inclusive a historiografia tem revisto essa visão. Hoje em dia a gente fala muito do povo participativo, um povo que está ali sim acompanhando e participando de todas as decisões. E aqui não poderia ser diferente. Não é que o povo ele assiste tudo bestializado, né, todos esses grandes projetos e políticas públicas, mas que realmente ele não tem conhecimento. E aí o povo que ela fala somos todos nós. Eu, por exemplo, eu vou usar como exemplo mesmo, eu não conheço muito a história urbana de Teresópolis, onde eu moro, né? Inclusive, Teresópolis é um exemplo claríssimo disso, de como não tem um estudo aprofundado aqui, tanto do povo, né, quanto dos dirigentes públicos a partir da sua história e da própria realidade da cidade. A gente não tem nenhuma conservação histórica. A Vivian pode até concordar comigo que, pô, Petrópolis tem uma conservação histórica absurda, assim. Você olha a cidade de Petrópolis, tem um roteiro histórico, tem um turismo histórico para se fazer, uma coisa importante, né? E, por exemplo, Petrópolis não tem conservação nenhuma. Tem cada vez mais subido prédio, casa sendo derrubada, e prédio vazio, às vezes, ou com moradores que não são daqui, enquanto tem gente morando em condições insalubres nas favelas, né, em outros cantos também. E aí fica nisso, né? E Teresópolis é um exemplo claro disso, desse analfabetismo urbanístico. E aí a autora ela até apresenta ela até meio que dá um tom assim de solução, né? Que seria meio que instruir o povo, né? Começar a se estimular, né? O povo a ter conhecimento sobre isso e procurar buscar fomentar, né? A busca por conhecer tanto o seu próprio espaço urbano quanto a história dele, para saber, para se acompanhar e ter a cobrança devida, né? Porque é uma questão muito complicada, né? Não adianta a gente só querer reformar o centro e deixar a periferia de lado, ou às vezes reformar o centro de forma muito negativa, né? Uma forma que não contribui muito, né? Como a gente pode citar, eu posso citar o exemplo também de gentrificação, que é quando se reforma, né? Tem uma revitalização do espaço urbano, mas se elitiza aquele espaço. E aí você meio que tira o direito de outras pessoas usarem aquele espaço, mesmo reformando ele. Isso é uma questão muito complexa, mas eu acho que dá para associar com isso também. E aí o outro tópico que ficou muito visível, na verdade ele é um tópico que acompanha acho que todos os governos, mas no governo Lula, por exemplo, ficou muito visível porque foi um governo que teve um pouco mais de estímulos, né, um pouco mais de vontade de fazer essas políticas públicas, embora não tenha dado tanto certo assim, mas tentou, né? Essa questão do Ministério da Fazenda, que no caso é a economia dominar tudo. A questão é que o Brasil sempre passou por dificuldades financeiras, né? E na época que o Lula assumiu, por exemplo, a situação não estava, as contas públicas não estavam tão boas assim, acho que nunca está, né? E aí o que acontece é que o Ministério da Fazenda começa a contingenciar, ele que distribui, ele que é responsável por dizer o que pode, o que não pode. Ele que vai dar, assim, ele que vai dar, ele tem um aval importante, né? Porque na verdade não é ele que diz isso, acho que é o Tribunal de Contas da União, CGU lá também, enfim. Mas ele que ele tem grande influência sobre esse orçamento do governo, e aí acaba tendo certos contingenciamentos. E na época do governo Lula, isso não foi diferente, o Ministério da Fazenda contingenciou muito o orçamento do Ministério da Cidade, que era inovação, né? Como a Gi mesmo falou do slide lá da Duda. Em 2003 foi criado o Ministério da Cidade, não existia esse ministério, então foi uma inovação nessa tentativa de trazer a reforma urbana. E aí é um grande revés, né? O orçamento fica muito contingenciado, já tem essa questão do analfabetismo urbanístico, e aí não tem dinheiro para você conseguir levar certos projetos adiante, né?
embora alguns tenham acontecido, eu vou falar daqui a pouco. E aí também um outro problema foram as emendas parlamentares, né, dos parlamentares no Congresso. Gente, isso que eu estou falando aqui é muito mais referência ao governo Lula, porque foi o que a Hermínia Maricato analisou no texto dela. Então, o que eu estou falando mais aqui é do período realmente do governo Lula. E o que aconteceu? Quando o Lula assumiu, o FHC ele tinha negociado certas emendas parlamentares no governo dele. E aí, quando o Lula assume, certas emendas não tinham sido pagas. Então, além de ter essas emendas no governo Lula, o governo ainda teve que arcar com algumas dívidas, assim, entre aspas, do governo passado. Então, isso limitou demais, quase que na metade, segundo o Americato fala, quase na metade o orçamento que a questão da moradia poderia ter, né, do Ministério das Cidades. E o outro tópico que eu vou falar, o outro tópico aqui embaixo, que também foi um impasse para isso, que aí a gente já falou tanto a Gi quanto a Evelyn, foi a questão aquela questão social e econômica, né? Por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. E aí o que eu boto entre aspas, porque foi essa palavra na verdade não foi essa palavra que ela usou não, mas ela usou nesse sentido da inexperiência do mercado imobiliário em lidar com investimentos destinados a outra faixa de renda. O que acontece? Muitas empresas, todos esses programas, né, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, reuniam muitas empresas e muitas do setor privado, obviamente, para... eu vou acelerar. Para dar precisava de muitas empresas para ter um volume grande de investimento. E aí o que aconteceu? Muitas dessas empresas não tinham experiência, entre aspas, assim, elas não sabiam como investir direito, que tipo de obra fazer, como lidar, o prazo e tal, para obras para lidar com um público de uma renda menor, né? Sempre se costumava dar obras grandes para, sei lá, setores mais importantes da sociedade, né? Principalmente o setor comercial, de serviço, e aí para fazer uma política pública voltada para uma renda um pouco menor, um público com uma renda um pouco menor, acabou que certas empresas não conseguiram lidar muito bem com isso. E aí teve um outro fator aqui que eu não botei, mas para focar mais no Brasil, né, eu não botei, que foi a crise de 2008, que acabou impactando muito na questão do desenvolvimento dessas políticas. Foi um grande impasse. Pode passar, Gi. E aí eu só listei algumas políticas que tiveram ao longo teve aqui uma de 2000 que foi no FHC, as outras foram no governo Lula. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela foi meio que um estudo que se fez, né, para poder mapear e melhor direcionar essas políticas. Aí aqui eu vou listar 3 objetivos rapidinho aqui, que é uma nova classificação para as cidades no cruzamento de informações regionais e microrregionais, mapear as zonas mais sensíveis que concentravam os diversos problemas sociais nas cidades, a fim de sinalizar municípios, estados e federação, e tratar das economias municipais e avaliar seus graus de dependência dos recursos enviados, buscando uma autonomia financeira. Resumindo, o que quer dizer? Esse plano ele pretendia estudar todas essas cidades, né? Fazer uma nova divisão dela, uma nova classificação, mapear onde tinham os problemas mais sérios, onde tinha que mexer, né? Onde que as políticas públicas deveriam atuar de forma mais incisiva, e também tinha a questão da autonomia financeira, né? Porque a gente sabe até hoje que tanto estados quanto municípios, tem muitos estados no Brasil que estão enfrentando uma crise absurda, assim, a questão financeira as dívidas são um negócio surreal, e até hoje está assim, você vê, desde aquela época já se pensava nisso, e até hoje nada foi feito, né? Uma questão muito complicada, muito difícil, até porque são muitos gastos também, e a arrecadação às vezes não bate, a questão de corrupção, enfim. O outro tópico, o outro programa é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que ele basicamente vou acelerar aqui, tá, gente? O principal para implementar políticas e programas que promovam acesso à moradia digna para a população de baixa renda, então voltar para o pessoal de baixa renda, na verdade, esse aqui foi um dos programas que o governo fez para atender alguns pedidos dos movimentos sociais que estavam engajados, né, durante o governo Lula. O próximo programa é o PAC, né? Esse foi famoso, foi um dos planos que consagrou a economia durante o governo Lula,
que ele basicamente ele teve como objetivo pegar todas as obras que estavam paradas desde 1980 por causa da crise, né, durante o regime militar, que chegou com tudo, e aí retomar, né, essas obras paradas e questão de infraestrutura e tudo mais. E aí foi orçado 170,8 bilhões de reais, né, todo esse plano, sendo que grande parte dele, 106,3 bilhões, foi só para moradia. E grande parte desses recursos, como eu já tinha dito antes, foi do setor privado, principalmente do sistema brasileiro, de poupança e empréstimo. E aí, de 2003 a 2009, foram gastos 68,5 bilhões de reais, atingindo mais de 3,6 milhões de famílias. Então, foi um investimento volumoso, né, que se fez para atingir o investimento em moradia. Então, a gente fala que teve certos impasses, mas alguma coisa foi feita, né? E aí o programa Minha Casa Minha Vida, que já falaram aqui, que foi um dos poucos programas que conseguiu dar um pouco certo, assim, embora todas as ressalvas que a gente falou na apresentação, e que conseguiu superar, inclusive, a crise de 2008 e a própria questão do mercado imobiliário não saber lidar com as políticas públicas para moradia. Então, sou eu agora. Boa noite, gente. Eu vou correr um pouco. Então, dando continuidade ao trabalho da Maricato, que o Daniel também, que a gente meio que dividiu. Então, logo no começo dessa parte moradia social, ela meio que distingue, né, o objetivo do PAC e o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que ela vai colocar que o PAC tem mais esse objetivo de diálogo com esse desenvolvimento urbano, enquanto a questão do Minha Casa Minha Vida é literalmente uma política habitacional, então é a quantidade de moradias. A autora também ela coloca sobre essa questão da construção civil também como um ganho, né? Como uma questão que gera empregos, até que o Daniel citou, de 2008, a crise, ela cita isso também, essa geração de empregos também nessa crise, que ajudou de certa forma, mas nem tudo é mil maravilhas, eu tenho muitas críticas ao PAC, isso é muito insuficiente ainda para a questão de favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ela até coloca, tipo, bem pouco, assim, a opinião dela sobre essas questões que abrangem as favelas, né? Porque, literalmente, é muito complicado a gente falar sobre urbanização e favela, porque a urbanização e a favela são meio que uma consequência uma da outra, mas tudo bem. Aí eu só coloco essa citaçãozinha dela, porque ela pouco questiona essas questões, tudo bem? Pode passar, Giovana, por favor. Então, a autora... Voltam, por favor. Obrigado. A autora, ela coloca, a partir da experiência do regime militar, ela traz isso, que o regime militar foi o momento que houve essas maiores construções, mas ela revela também o impacto negativo dessas localizações inadequadas, aumento do preço da terra e dos imóveis. Então, ela fala aqui basicamente dessa crítica, dessa questão mais voltada para a localização inadequada. O que seria isso? Tirar as pessoas de seus determinados locais, por exemplo, a gente viu isso em todo o processo histórico de formação do Rio de Janeiro, com os cortiços sendo retirados, os morros, desmontes de morros, que acontece até hoje. Hoje a gente teve a notícia lá da questão da Petrobras, mó doideira, e que a gente está debatendo isso agora, sabe? O quanto isso é importante, o quanto isso é urgente para a gente debater nas políticas públicas, etc. Então, basicamente, ela chama atenção para essa problemática que, basicamente, o que acontece? Eles pegam essas populações e colocam em locais mais longe. Mas o que isso impacta? No que ela chama dessa extensão das redes, né? Que você teria que levar também mais condições para chegarem a esses locais. Então, você acaba acarretando cadeias de complicação também para o que era tido uma solução, mas acaba dificultando ainda mais esses problemas, e essa má localização, ela chama atenção sobre injustiça ambiental, injustiça urbana, segregação territorial, e etc. São essas palavras que ela usa para essa disputa de renda imobiliária, né? Pode passar, Giovana, por favor. Aqui ela fala um pouco sobre quando houve o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, ela fala que houve ela fala não, ela interpreta, ela analisa, né?
ela fala, olha, mas ela fica analisando essas questões que houve um aumento do preço do imóvel, da terra, então ela coloca aqui, entre 2007 e 2009, houve um aumento de 29,15%, e só em 2010 houve, no primeiro trimestre, um aumento de 18,4%. Então, realmente aumentou bastante essa questão. E uma coisa que ela traz, e que é muito interessante a gente olhar com muita atenção para o programa Minha Casa Minha Vida, são a questão das pessoas que podem adquirir essas casas, mas as pessoas com renda entre 0 a 3 salários mínimos representam 90% do déficit de moradia do país, mas num total eles só representam 40% das unidades que são destinadas para essa faixa. E uma coisa que é muito interessante é que entre 6 a 10 salários mínimos, que significariam 2,4% desse déficit habitacional, eles são destinados 25%, que, se botar na conta, tem algo muito errado aí. Sem falar que ela tem outra variável, que eu acho que era de 3 a 6, então também aumenta, acho que é 35%. Se formando aqui, vai dar 100. E seriam 200 mil unidades. A autora também chama atenção porque essas populações de baixa renda, cara, elas têm que pagar com transporte, alimentação, água, luz. Você não vai ter como pagar. A Evelyn chamou atenção para o salário mínimo. Como é que o salário mínimo vai pagar isso tudo? Não paga. Tipo, aí ela também chama atenção para as populações em situação de rua. Cara, eles não têm acesso, por mais que eles recebam subsídio total, eles não vão ter acesso para essas questões. Pode passar, por favor. Então, aqui o título está errado, eu esqueci de mudar, mas ela tem essa frase que eu achei bem interessante, que é: a urbanização do mundo está impactando a urbanização da pobreza. Então, eu achei muito interessante e queria colocar isso. A autora vem trazendo também, nessa parte final do texto dela, algumas problemáticas que a questão do mundo urbano coloca, né? Que a gente, da geografia, fica discutindo, que são as ilhas de calor, a poluição atmosférica, desmatamento, que toda a questão de dinâmicas populacionais, do aumento e dessas ocupações podem acarretar. E a gente vê essa presença, até o meu próximo texto da Liga vai falar um pouco sobre deslizamentos e inundação e a questão também de habitação, quanto isso é visível na paisagem do Rio de Janeiro, as questões das favelas, as questões das moradias, e o quanto é urgente a gente debater essas questões. E, por último, ela tem o finalzinho, que ela vai falar um pouco sobre a esperança, e eu pego a primeira frase que ela coloca para concluir: há algo de novo nas cidades para que possa se contrapor a esse quadro de impasse. Ou, como diria David Harvey, podemos perceber espaços de esperança nas cidades? É um questionamento aí para a gente quiser debater, e é isso, gente. Obrigado.